por causa da umidade rasgar. Mas enfim, eu cortei 2 folhas para capa do mesmo tamanho. E vou proceder cortando, fazendo o acabamento na segunda. Em geral, claro que se você tiver papel cartão disponível em casa, o acabamento com papel com uma capa dura sempre fica mais bonito, para qualquer tipo de caderno, na minha humilde opinião. E agora eu vou simplesmente passar uma camadinha de cola nessa bordinha e vou colar essa minha capa. Como a outra aba ficou um pouco mais grossa, eu vou tirar um pedacinho dessa aba. E aqui eu nem medi, eu fiz de olho. E vou colar essa capa. Mesmo procedimento, cola branca, camada fina, toda a superfície dessa aba, até chegar a minha capa. Pressiono um pouquinho para grudar, para colar e voilá, já estou com o meu caderno pronto. Deixo ele com peso sobre ele durante a noite e no dia seguinte eu já posso utilizar ele para os mais diversos tipos de produção. É isso aí. Esse é o caderno concertina. Eu estive sempre envolvida na publicação, na autopublicação de livros independentes. Então, meu nome é Maíra Leal e eu estou aqui para apresentar o meu projeto Princípios de Encadernação e Autopublicação, que participou do prêmio Trocas de Saberes da Fundação José Augusto, com apoio da Lei Aldir Blanc. A ideia é criar esse produto físico e promover a sustentabilidade de artistas e escritores independentes. Adoro todos os tipos de autopublicações, mas os zines têm um lugar especial para mim. Há mais ou menos 10 anos eu criei uma empresa de encadernação chamada Lontra Empreendimentos e eu venho desenvolvendo trabalhos de encadernação particulares, artísticos. Eu falo de Natal, Rio Grande do Norte, capital do Rio Grande do Norte. Para fazer essa pesquisa, eu criei 4 vídeos de 4 momentos diferentes da produção de uma autopublicação. O primeiro desses vídeos é um vídeo sobre encadernação e os princípios dessa encadernação. Eu criei 3 tipos de encadernação diferentes para mostrar 3 alternativas para autopublicação. O primeiro dessas encadernações é esse tipo de encadernação que eu chamo de encadernação de 3 furos, porque ela foi furada 3 vezes e é bem comum da indústria gráfica, porque ela em geral é uma revista grampeada. Só que aqui eu fiz a costura e essa foi a primeira ideia, que é uma publicação que seria uma publicação um pouco mais extensa, que tem pelo menos aqui 40 páginas. Aí meu segundo plano foi fazer um zine de 8 páginas a partir de uma única folha de papel. E esse zine, a partir de uma única folha de papel, é uma ideia também muito interessante para desenvolver um projeto. E esse foi o segundo tipo de encadernação que eu criei. A terceira encadernação que eu criei para esse vídeo é uma encadernação de concertina, que ela funciona aberta, que pode receber múltiplos tipos de mídia que podem utilizar esse tipo de encadernação para publicação. No final das contas, essa encadernação foi a encadernação que eu escolhi de uma maneira um pouco mais sintética para o facinho. O facinho vai ser um zine de produção de cadernos e esse aqui é o facinho.
e é no facinho que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos. A ideia do facinho é conter no mesmo produto as informações que eu vou dar sobre encadernação nesse nosso primeiro vídeo. Se eu fosse escolher um caderno predileto de todas essas atividades que eu tenho feito, o mais divertido provavelmente seria esse. Esse é um caderno, é um fanzine de 8 páginas. Basicamente a gente vai fazer um corte e algumas dobraduras. É muito simples e muito bacana, e os resultados sempre são incríveis. Claro que essa é uma folha A3, então para imprimir eu não posso imprimir infelizmente esse fanzine em casa. Eu não poderia fazer um fanzine desse tamanho em casa. Mas de repente vale a pena só pela grande felicidade que é ver um trabalho num meio como esse. Eu adoro, e muitas pessoas fazem também esse mesmo fanzine, só que com uma página de A4, e ele vira um mini zine, né? O mini zine também é um artigo muito interessante. Bom, enfim, dobrei 2 vezes a página, no meio horizontalmente, no meio verticalmente, e agora eu estou dobrando a lateral dessas páginas para dentro, com a ajuda da dobradeira. Como eu já disse, se você não tiver dobradeira, você pega um aplicador de massa corrida que vende na loja de material de construção. Aliás, lojas de material de construção são ótimas alternativas para comprar material para quem está encadernando, fazendo seus primeiros projetos de arte, porque essas lojas de material de arte são muito caras. E aí, enfim, eu tenho 8 separações, dobrei novamente no meio, peguei uma tesoura, cortei. Só que eu não posso passar e cortar direto, tem que cortar só até essa primeira linha. Cortei até a primeira linha. Vou simplesmente puxar essas dobraduras do meio para fora e vou fazer uma cruz. Vou tentar manter essa cruz o mais próxima possível, refazendo todas essas dobraduras que eu já tinha feito. E vou dobrar no meio. E voilá, já tenho o meu caderninho. Simples assim. A grande vantagem do zine de 8 páginas é que, além de tudo, você pode ter o zine e você pode ter um pôster. Então, se você é um artista, você pode criar um pôster na parte de dentro. E o zine, a parte escrita na parte de fora, enfim. Tem muitas alternativas de como contar a história a partir de como contar uma história a partir desse formato, a partir desse meio, né? Então, esse é definitivamente um dos meus prediletos. E é isso aí. Bom, esse é um videozinho para ensinar a fazer um caderninho como esse aqui, que eu fiz esses dias, com folhas em branco, para quem tá precisando de umas atividades para fazer aí enquanto está de quarentena em casa. Basicamente, para fazer esse caderninho, você vai precisar de uma régua. Tem essa régua muito fashion, muito dourada, que é muito ruim de ler os números, mas uma régua de metal qualquer, até uma régua de plástico, desde que você tome bastante cuidado. Aí você tem um clips, ou se você não tiver um clips, um pregador de roupa também serve. Um lápis, tcharam, tcharam. Um estilete. É bom que você tenha um estilete. Se você não tiver um estilete, uma faquinha resolve boa parte dos problemas. Uma agulha, super, ó. Essa agulha aqui meu celular não é muito bom, mas essa agulha é aquela agulha 0, aquela agulha mais grossa. É a mais grossa que você tiver. E essa aqui é a linha grossa também. Aquela linha de crochê. Se a sua mãe tiver, se você tiver. Bom, esse é o manual para adultos e crianças, então, por favor, aproveitem. Aí o que você vai precisar mais, além da agulha, é de um pedaço de cartolina, cortado no tamanho da metade do tamanho da folha A4, tá vendo? Essa é uma folha aqui, ó. Essas aqui são folhas A4 de escritório, aquelas que você compra em resma. E um pedacinho de cartolina. Se você não tiver cartolina, serve as
costas de uma embalagem de cereal, serve basicamente todo material que você tiver, todo papel que você tiver que seja mais durinho. Até uma sacola de supermercado, uma sacola de loja, aquelas que tem aquele papel cartão mais durinho. Aí você corta o tamanho assim. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer um caderno tamanho A6. Esse tamanho aqui, ó, é a metade desse. Então, ó, A4, A5, A6, certo? Ensinando como fazer a métrica das editoras. Vamos lá. Esse aqui, vou deixar aqui de lado, vou deixar de lado esse material. E a primeira providência que eu vou tomar aqui é cortar essas minhas lindas folhas na metade. Para fazer isso, eu vou sentar aqui, dobrar elas aqui na metade. E com a ajuda do meu estilete, cortar elas, certo? Esse é um processo meio entediante, então é capaz de eu adiantar no vídeo o que eu tô fazendo. Bom, os foram... Pode cortar assim também, de 2 em 2. Se você não for muito virginiano. Se você for muito virginiano, é melhor você cortar de 1 em 1 perfeitamente. Quando você corta de 2 em 2, não fica tão perfeito, né? Então, vamos lá. A propósito, são 8 folhas de papel A4. Eu esqueci de mencionar isso, mas é importante. O número de folhas é importante. 8 folhas de papel A4 vão virar 16 folhas de papel A5, que por sua vez vão virar 32, um caderninho de 32 páginas. Rapidinho, acabou-se a farinha, o querosene da cozinha. Não acabou-se nada de fazer muitas compras porque tá morrendo de medo de ficar sem nada em casa, tá? Tem comida para todo mundo, abastecimento não vai parar, não é a greve de caminhoneiro, tá? Então vamos lá. Agora a gente tem, ó, que belezinha, nosso caderninho e as nossas folhinhas. Agora a gente vai ter que dobrar essas folhas aqui no meio também, certo? Então vamos lá dobrar. Vamos começar com de 2 em 2, né? Que afinal de contas não sou virginiana, mas virginianos no mundo me perdoem. Inclusive mamãe, beijo. Mas todo filho de virginiano é um anti-virginiano. A não ser que ele seja virginiano. Continuar gravando vídeo sobre o caderno, porque ela sabe que eu sou aficionada por cadernos. Muito bem, dobrei todos, beleza? Agora, ó, vou pegar assim, ó, esse primeiro aqui, fazer as marcações. Tchan! Muito bem, marcações. Começa do zero na régua horrível, tá vendo? Eu te disse que ela era horrível. Tá vendo? Ela faz uma sombra aqui no meio do... Vou fazer assim, pra sombra não aparecer. Muito bueno. Aqui estamos nós. Eu vou fazer o seguinte. Vou marcar 1,5 aqui em cima. Tchan. E vou fingir que aqui é 15. Vou marcar 1,5 aqui também. Então fica assim, ó. Perfeição da marcação. Mas vocês conseguem sobreviver, creio eu. E aí depois eu vou marcar 4 e 8. Beleza?
de forma que a gente vai ter 4 buraquinhos. Capite? 4 buraquinhos. Vou pegar a nossa agulha. Esse não é o instrumento ideal para fazer isso. O instrumento ideal para fazer isso tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. É um perfurador. Mas tá tudo fechado. A Amazon do Brasil não funciona, que é uma beleza, então você não pode ir na casa dos botões, então você não pode comprar um negócio desse. Então, é mais fácil você ter uma agulha. Então, se você tiver uma agulha, já resolve o nosso problema. Vamos lá. Aí você é uma pessoa sensata, vai lá, furar bem no lugarzinho certinho, uma santa furadeira, e fazer 4 buracos. Lembre-se que depois a agulha tem que passar por esses buracos com a linha, então eles vão ter que ser um pouquinho maiores do que simplesmente os buraquinhos que você fizer com a pontinha da agulha, certo? Então aproveita logo, já dá umas esticadas aqui com vontade, com fé. Veio a tesoura junto, que beleza. Mas enfim, aí lá vamos nós. Tchan! Pronto, você já marcou o primeiro. Eu, que não sou santa nem nada, vou pegar o segundo aqui, ó, marcar logo, fazer logo a capa. Que eu quero trabalhar na capa. Tudo trabalhar na capa. Melhor colocar isso aqui mais perto aqui, para não deixar escorregar. Aí você aproveita, ó. Passei na capa. Passei na capa. Passei na capa. Pronto. Viu que eu fiz todos? Tá vendo? Aí aqui tá aqui a capinha toda furadinha, beleza? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar aqueles bloquinhos que eu já tinha dobrado no meio, vou abrir eles, colocar a capite no meio, tcharam, e tchan, 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 tchan. Segurei, segurei, agora tá vendo? Tá tudo torto. Vou tentar segurar do outro lado também pra ver se fica mais retinho. Aí, ó, peguei a minha agulhinha, furei todos os negocinhos bem direitinho. E aí eu vou repetir esse negócio umas 100 vezes agora. Aí fui, terminei esses também. Agora eu vou pro próximo. Quero ser radical, agora eu vou fazer em 2, porque eu tô com preguiça de fazer em todos. Ai, meu Deus do céu. Você não pode se divertir tanto fazendo um vídeo pro YouTube. Mas enfim, vamos lá. Pronto. Porque esse aqui, olha, de cobrir, eu sempre adorei fazer cadernos, né? Acho que eu já fiz vários vídeos sobre isso. Mas não sei se eu postei todos, enfim. Eu sempre adorei fazer cadernos, porque eu nunca encontrava os cadernos que eu queria ter. E os cadernos que eu via nos filmes, as coisas assim. E aí eu comecei a fazer também pro meu irmão mais novo, que é artista e tal, e que gostava de desenhar, gostava de pintar, e eu queria ter sempre um presente pra dar pra ele no dia do aniversário dele. Gilzinho, te amo, você é minha inspiração. E aí eu faço esses cadernos. Eu comecei a fazer caderno de brincadeira, assim, cadernos... também teve o fato de que na minha casa o meu pai... A gente publicou alguns livros, publicou alguns livros do meu pai em casa. Ou seja, a gente fez, o meu irmão mais velho, Pedro, fez toda a parte de... Essa é uma história até bonita, apesar de toda a tragédia do momento, vou contar ela pra vocês. A gente é uma família, né? Meu pai escrevia livros sobre educação, sobre prática de ensino. E... meu irmão mais velho fazia arte. Eu até tive umas aulas com o querido Niltinho, que ia na minha casa ensinar a gente a usar o PageMaker para transformar os livros do meu pai em livros. E o Niltinho não está mais conosco, mas está sempre conosco, né, Niltinho? E... essa coisa de fazer os livros em casa, meu pai comprou um prelo, a gente tem até hoje esse prelo,
A gente, na verdade, tinha 2 prelos, mas enfim. Um prelo, que é uma prensa de papel. E aí o meu pai escrevia os livros, o meu irmão e eu, a gente editava os livros, a gente paginava os livros. Eu não sei como é que eu acabei não terminando trabalhando na área editorial, sinceramente. É porque, enfim, a vida é uma tragédia, mas deveria ter sido assim. Ó, ficou o último sem furar, socorro! Acredito num negócio desse, acredita? Eu não acredito. Bota todo o trabalho para uma folha só, desgraça. Mas enfim, meu pai fazia os livros em casa, a gente fazia a parte editorial, a arte e a paginação eletrônica, imprimia, xerocava e fazia o serviço de encadernação em casa. Então, encadernação é meio que um love affair de família. E aí a primeira técnica que eu aprendi foi aquela colagem, que não tem nem muita graça, que a gente chama, como é o nome daquilo? Bom, só pra vocês verem, depois eu continuo a história daqui a pouco. Olha aí, tudo furado. Chegou a hora de costurar, senhoras e senhores. Aí, ó, dá um furo aqui. Dá um furo de recortagem. Não, é um nó. Um nó no final da linha, certo? E vou começar de dentro pra fora, beleza? Vocês já vão saber porque que eu fiz esse nó tão longe, mas vocês vão saber. E vocês vão me amar por isso no futuro. Eu guardo todos os meus amores pro futuro, pelo jeito. Não são só vocês, não. Isso aqui, essa parte pode ser um pouco difícil. Como ela tá sendo, vocês estão vendo, né? Esforço desgraçado, passou. Amém. Aí, ó, pro outro lado, também às vezes dá um trabalhinho de achar o buraquinho, essas coisas assim. Aí você dá uma voltinha assim, só pra ajudar a passar a linha depois. Porque dá um trabalhinho. Tá dando trabalhinho, só. Trabalhão, na verdade, mas tudo bem. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Como diria Fernando Pessoa e a música. As pessoas tem que ser pop. Aí, passei aqui. Agora vou fazer um esforço pra esse negócio passar mais fácil. Ó, valeu a pena. Valeu a pena. Tá vendo? Outra música. Bom, então, pra terminar a história, só que a gente fazia as edições em casa. O primeiro tipo de encadernação que eu fiz foi com cola. Aquela encadernação com cola que você... com cola normal, cola branca. E depois eu passei a costurar eu mesma, aprendi a costurar. Usei primeiro as técnicas mais rudimentares que vocês podem imaginar. Depois eu passei a ver vídeos e tutoriais, fiz umas aulas de encadernação. E aí virou meu principal hobby, o meu amor. E às vezes o meu trampo. Então, se vocês quiserem... Eu fiz umas edições especiais de umas teses de doutorado e pra gente que gosta desse tipo de trabalho. Fiz um trabalho que eu realmente amei para uma edição definitivamente limitada. E aí, terminei de encadernar. E agora eu tenho um caderninho. Vocês podem notar que se você for um ser virginiano, mais uma vez virginiano, não tem nada contra vocês, mas realmente para um ser virginiano, tem um caderninho em que sobra essa pontinha aqui, é o inferno na terra, né, queridos virginianos? Fazer o acabamento. Mas esse acabamento, se você for uma criança, não faça em casa. Se você for um adulto desastrado, não faça em casa. Se você for uma pessoa que tem paciência, pode fazer em casa, certo? Aqui estou eu, marco com a régua e vou cortar com estilete lentamente. A palavra é lentamente. Lentamente. Lenta. Tem vários tutoriais interessantes de encadernação na internet. Basta só procurar
E de preferência não façam isso aqui que eu tô fazendo na sua mesa. Eu tô usando um pedaço de papelão, tá vendo? Também não é o ideal não. O ideal é uma daquelas coisas maravilhosas de aquelas, como chama? Tapete de corte. Chama tapete de corte. Só que tapete de corte custa R$1,50. Prontinho. Virginianos do mundo, olhai para minha obra de arte. Um acabamento feito à mão, quase perfeito. Um caderninho perfeito. Que você pode usar em conjunto com outro caderninho perfeito. Você pode fazer 100 caderninhos perfeitos. E você pode colocar os seus caderninhos perfeitos numa capa. Essa aqui eu fiz, algumas pessoas compraram de mim, foi maravilhoso. Eu fiz essa capa de couro. Olha a minha marquinha, lontra. Olha que linda. E aí você pode simplesmente tirar o seu caderninho daqui e colocar um novo caderninho de anotações. Uma agendinha. Tchan. Ó. Para. Acabou-se que era doce. Quem comeu sem acabou-se. Valeu! Gente, é isso. Espero que vocês tenham paciência. Essa atividade dá pra fazer com crianças, talvez adolescentes, talvez crianças acima, assim, talvez de uns 7 anos, com a supervisão próxima de um adulto. E eu espero que vocês tenham curtido. E, enfim, boa quarentena, cuidado. Não deixem os velhinhos sair de casa. Muito bem, esse é o caderno concertina. Para fazer esse caderno, a gente vai primeiro utilizar uma folha grande de papel A3. Eu vou dividir esse papel em duas partes, na horizontal, certo? Dobrei e vinquei com a ajuda da minha dobradeira. E agora eu vou virar para o outro lado para vincar o outro lado. Vou proceder novamente com a dobradeira. E agora eu vou cortar, dividir essa folha em duas partes. Claro que você pode utilizar uma tesoura, mas eu prefiro utilizar o estilete. E aí eu separei, tem duas folhas de tamanho igual. E agora eu vou dobrar só a pontinha dessa folha para colar essa pontinha na próxima folha. E vou repetir o processo para o outro lado também. Eu devo ter no máximo 2 centímetros nessa abazinha que eu tô criando. Aí eu vou dobrar essa folha no meio, vincá-la com a ajuda da dobradeira e voltar a dobrar essas metades, de forma que eu fique com 4 folhas do mesmo tamanho. Aí eu vou repetir o processo com a próxima folha. E já vou planejando como é que eu vou colar uma na outra. Em geral, uma concertina é feita com uma única folha de papel. Só que nesse caso eu estou usando duas, porque é esse papel que eu tinha em casa. Mas em geral é uma folha de papel bem comprida que você usa para fazer esse caderno. E aí eu simplesmente colei com cola branca. E agora eu vou marcar onde eu devo continuar a dobrar. E vou repetir o processo de dobrar até terminar essa segunda folha. Eu sempre uso a dobradeira para vincar o papel, mas você pode utilizar
um aplicador de massa corrida, desses que vendem na loja de material de construção, porque a superfície de plástico não mancha o papel e também tem um resultado legal sem arranhar o papel. Bom, essa aí é a minha última dobradura, se o foco ajudasse, né? Mas enfim, e aí eu fiquei com uma aba um pouco maior por último, né? Então, na verdade, antes de fazer o processo de colar a capa, você não precisa necessariamente ter uma capa para esse caderno. Esse que eu estou fazendo, eu vou utilizar um papel que eu mesma criei aqui, um papel de encadernação, para fazer uma capa, mas você não necessariamente precisa ter uma capa para esse caderno. É totalmente opcional. Então agora eu vou preparar o material da capa para colar. Eu estou utilizando aqui 2 folhas de papel, uma do papel que eu preparei, o papel de encadernação, e a outra é uma folha de papel cartolina dupla face. Eu estou colando uma na outra para que elas fiquem com uma espessura um pouco mais grossa e ajudem no processo que atuem como uma capa de verdade, né? E aí eu vou passar uma camada fina de cola branca e vou colar uma folha na outra. Eu tirei um pedacinho de cola mais grosso que tinha preso no papel. E agora eu vou usar a espátula ou a dobradeira para tirar as possíveis bolhas de papel. Eu passei um pouquinho mais de cola, escorreu um pouquinho de cola para o lado, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Separei a minha folha de papel, vou deixar ela secar, em geral com algum peso em cima para ela não... E vou marcar o tamanho que eu quero cortar ela. Em geral eu deixo ela secar, porque a umidade da cola faz com que o papel fique um pouco curvado, né? Mas antes eu acho que eu vou cortar o tamanho que eu preciso dessas 2 folhas. Nesse caso eu fiz aqui com o papel ainda molhado, mas eu recomendaria que você deixasse o papel descansar de um dia para o outro para ele secar realmente, porque senão corre o risco de você cortar e ele simplesmente, por causa da umidade, rasgar. Mas enfim, eu cortei 2 folhas para capa do mesmo tamanho e vou proceder cortando, fazendo um acabamento na segunda. Em geral, claro que se você tiver papel cartão disponível em casa, o acabamento com papel com uma capa dura sempre fica mais bonito para qualquer tipo de caderno, na minha humilde opinião. E agora eu vou simplesmente passar uma camadinha de cola nessa bordinha e vou colar essa minha capa. Como a outra aba ficou um pouco mais grossa, eu vou tirar um pedacinho dessa aba. E aqui eu nem medi, eu fiz de olho. E vou colar essa capa. Mesmo procedimento, cola branca, camada fina, toda a superfície dessa aba, até chegar a minha capa. Pressiono um pouquinho para grudar, para colar e voilá, já estou com o meu caderno pronto. Deixo ele com peso sobre ele durante a noite e no dia seguinte eu já posso utilizar ele para os mais diversos tipos de produção. É isso aí. Esse é o caderno Concertina.